Oi, pessoal, prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E vamos dar continuidade aqui, então, no nosso estudo da placa Labigênios. E agora nós faremos, então, uma série de 10 aulas, onde nós gravaremos aqui o primeiro programa de cada um dos periféricos da placa Labigênios. Pessoal, é importante vocês entenderem que neste ponto aqui, o nosso objetivo não é ainda aprender a programar o periférico, os componentes ali da placa, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é você continuar dando os primeiros passos com a placa. Então, você já sabe gravar o primeiro programa, que você viu lá o programa exemplo, o programa Blink lá no Arduino. Agora nós vamos gravar aqui outros programas. Eu não vou discutir a fundo os códigos deles, tá bom? Para a gente testar cada um dos periféricos. Vou chamar assim de periféricos que estão ali na placa. Os LEDs, display de 7 segmentos, buzzer, o display OLED e assim por diante, ok? Vamos iniciar então com a parte dos LEDs. Vamos iniciar com um programa utilizando LEDs. Tá? Então, alguns conceitos aqui para a gente comentar. Vou mudar aqui a tela. Então, alguns conceitos aqui para a gente falar, primeiramente. E outro detalhe, eu vou estar sempre utilizando nessas aulas a tabela de I/Os aqui dos periféricos da placa Labigênios e também o esquemático, tá? Lembrando que esse material já ficou disponível aí para vocês na aula, gravação do primeiro programa na placa Labigênios Nano. Então, descendo aqui está em cima a videoaula, né? Descendo aqui um pouco aqui em arquivos, você já tem aí à disposição para você baixar a tabela de I/Os, aquele arquivo com a tabela de I/Os em PDF, e o esquemático também do Labigênios Nano. Bom, mais para frente eu vou disponibilizar para vocês também o esquemático no KiCad, né, para vocês poderem trabalhar no projeto, tá bom? E lembrando que na última aula ao vivo eu também já falei que o esquemático também está disponível lá no GitHub. Mostrei para vocês, deem uma olhada lá nas gravações das aulas ao vivo. Tá bom? Também tem esse detalhe. Mas fiquem tranquilos. No momento certo, lá na disciplina onde a gente vai falar de projeto de placa de circuito impresso, eu vou disponibilizar os arquivos todos para vocês da placa Labigênios. Aqui a gente precisa do esquemático e dessa tabela de I/Os para a gente poder se localizar aqui na nossa placa. É claro que a placa também foi pensada de um jeito, se você perceber bem, ao lado de cada um dos periféricos, eu sempre deixei ali uma indicação. Ó. Então, por exemplo, na chave SW3, olha lá, tá A0, significa que está conectado no pino de I/O A0 do Arduino. O Trimpote, olha lá, A6, está ligado no A6. O LDR está ligado no A6 também, então vai ter uma questão em relação a isso, que eu vou estar explicando. O sensor de temperatura, olha lá, está no A7. Estão vendo? Então, tudo ficou bem. Eu deixei aí na placa, ó, cada LED ali, ó, o LED azul tá no D13. Já até comentei com vocês referente a isso. Então, tudo também tá na placa, tá bom? Mas para vocês terem a documentação, é importante também baixar aí tanto o esquemático para vocês já começarem a entender e a tabela de I/Os aqui da sua placa Labigênios. Feito? Então vamos lá, vamos começar aqui a trabalhar com a parte dos LEDs. Aqui, neste projeto de placa, nós trabalhamos da seguinte forma. Os LEDs serão acesos com nível lógico 1 e nível lógico 0 vai apagar eles, ok? Para quem é iniciante, pessoal, não pense que é sempre assim, tá? Você também pode acender LEDs utilizando o nível lógico 0, tá bom? Depende de como está a configuração, como foi feito o esquemático do seu projeto. No nosso esquemático aqui, vamos pegar a parte de LEDs aqui. Aqui, ó. No nosso esquemático, tá? Então aqui, ó, os LEDs. Então,
vem o sinal da porta do microcontrolador. Então, para quem é iniciante, na parte lá que eu vou falar de eletrônica básica, a gente também vai aprender a entender, né, um esquemático, a simbologia dos componentes, né? Então, tudo isso é muito importante. Tá? Então, aqui está explicando para a gente isso. Então, tá dizendo que está ligado aqui, esse LED aqui, ó, um dos terminais dele está ligado no pino D4. Esse terminal aqui é o terminal que a gente chama de anodo, né? Vamos dizer assim, é o positivo, entre aspas, do LED. E aqui embaixo o catodo, onde tem esse tracinho aqui, né? Indica o catodo do LED, tá? Vamos colocar entre aspas, negativo. Para o LED acender, você tem que ter uma tensão, né? Um valor de tensão elétrica maior no anodo do que no catodo, tá? Então, se o nosso anodo aqui, ó, ele vem, daí ele passa aqui por um resistor para limitar a corrente e depois ele vem aqui para um jumper. Estão vendo? Esse jumper aqui, ó. Esse jumper aqui de cima, tá? Esse jumper aqui, ó. Se vocês notarem, para um lado vai estar indicado LEDs e para o outro lado display de 7 seg, né? Display de 7 segmentos. Tá vendo? Estão vendo aqui? Tá, pessoal? Então, os LEDs aí e o display de segmento, os LEDs e o display de segmento, 7 segmentos, eles estão ligados nos mesmos pinos do microcontrolador. Então, ou você utiliza os LEDs ou utiliza o display de 7 segmentos. E para isso tem essa seleção aqui nesse jumper. Bom? Então, neste caso, quando a gente jogar aqui o nível lógico 1 no pino do Arduino, tá? No pino do microcontrolador, vai ter um nível de tensão maior desse lado do que desse, que vai estar aqui, ó. Quando a gente conecta, né? Quando a gente chaveia ali o jumper, vai para o GND, vai para o terra. Então, a gente está colocando tensão zero aqui, tá? O terra é tensão zero para a gente. Vamos considerar dessa forma. Então, se colocou em todos os LEDs, né? Então, a partir do momento que a gente coloca o nível lógico 1 aqui, que é os 5 volts, a gente vai fazer o LED acender. Bom? Mas isso não é uma regra, não significa que é sempre assim, que a gente sempre aciona os LEDs com nível lógico 1, tá? Existem várias formas. A gente poderia ter feito ao contrário, ter colocado, ter fixado um valor positivo aqui, por exemplo, 5 volts, aqui, e no pino do catodo do LED, a gente ter conectado o pino físico do microcontrolador. Quando a gente jogar zero, a gente acenderia o LED. É o que a gente chama de lógica invertida, certo? Então, tudo a seu tempo, a gente vai explicar de forma melhor isso lá na parte de eletrônica básica, tá bom? Mas a única coisa que eu quero que vocês entendam nesse momento é que da forma que a gente montou, que a gente construiu esse circuito aqui, nesta placa Labigenius Nano, quando a gente joga nível lógico 0, a gente apaga o LED, quando a gente joga nível lógico 1, a gente acende o LED. Bom, esse é o nosso detalhe aqui, nessa construção. O projeto, né, vai estar disponível aí embaixo dessa aula para vocês fazerem download. Isso é lógico dentro da Microgenius Academy para os alunos. Bom, então vai estar disponível aí para vocês fazerem o download desse nosso projeto. E o objetivo deste programa é verificar o funcionamento de todos os LEDs da placa Labigenius Nano, acendendo um deles de cada vez. Sejam os LEDs independentes, vermelho, amarelo, verde ou azul, ou os LEDs de cada segmento do display de 7 segmentos. Então, esse é o nosso objetivo aqui com esse programa, tá? Então, já comentei com vocês em relação ao jumper, né? Que seleciona 7 segmentos para a esquerda, LEDs para a direita. Essa questão aqui de esquerda a direita é você pensar em estar olhando a placa dessa forma, né? Com o display de 7 segmentos para cima, então a sua esquerda você configura como para acender o display de 7 segmentos, a sua direita, se você posicionar o jumper, você vai fazer o acionamento dos LEDs. Bom? Coloquei aqui para vocês também, para o pessoal que está começando, coloquei aqui também como é a ligação utilizando esse tipo de anotação aqui, né?
como se fosse num protoboard. Eu, particularmente, não gosto, tá? Sou sincero com vocês. Não gosto, tá? Disso daqui. Eu prefiro, igual eu mostrei para você, um esquemático. O esquemático a gente tem que entender como se fosse uma linguagem, ela é universal, todo mundo entende, tem a simbologia dos componentes, é uma coisa técnica, né? Isso aqui não, isso aqui é uma forma simplesmente de ajudar o pessoal a montar ali no protoboard. Bom, mas de qualquer forma, em cada um desses exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês, né, de teste de cada uma dos periféricos aqui da placa, eu vou também colocar a imagem dessa forma aqui no protoboard para quem não conhece, não sabe ver esquemático, e entender como que está a ligação aqui, como seria a ligação com fiozinhos ali no protoboard, tá bom? Essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês, o código fonte do projeto eu vou disponibilizar aí para vocês, tudo embaixo da aula ali, na aba de arquivos, né, para você fazer download, tá bom? A imagem aqui também, certo? Vou estar disponibilizando. E aqui, como eu comentei com vocês, a parte do esquemático, né? Como está ligado. E aqui o display de 7 segmentos. Também coloquei aqui para vocês tanto o desenho dessa parte, dessa forma no protoboard, quanto o esquemático aí do display, tá? Esse display, assim como os LEDs, para ele ser acionado com nível lógico 1, também tem um tipo específico de display, que é chamado display de 7 segmentos catodo comum. Isso significa que todos os catodos, cada segmentozinho do display é um LEDzinho. Todos os catodos de todos os 7 segmentos lá do display, eles estão curto-circuitados e a gente precisa ligar eles no terra, no nível lógico baixo e colocar nível lógico 1 nos anodos, né, do outro lado dos LEDs, para a gente fazer o acionamento. Bom, tudo isso, lembrando que tudo isso vai ser muito melhor detalhado em cada uma das disciplinas aí que compõem essa formação. Esse aqui é o nosso projeto, vou pegar ele aqui. Tudo isso daqui que está em cinza dessa forma são comentários, então existem duas formas da gente fazer comentários no programa aqui no Arduino, ou na linguagem C, que também é uma das bases aqui dessa linguagem utilizada no Arduino. Lá também a gente vai esclarecer, vai falar com mais detalhes sobre isso. Então, tudo isso aqui é um cabeçalho, onde eu comento com vocês o programa. Vou pegar o programa correto. Ó, o projeto ele vai ser um arquivo assim, ó, .ino, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês. Então é só encontrar o arquivo .ino, clicar duas vezes, né? Se você já instalou, já seguiu as aulas anteriores, instalou o seu IDE Arduino, tá tudo certinho aí no seu computador. Basta clicar duas vezes que vai abrir o projeto, tá? Certo? Então, tendo aberto aí o projeto, como eu estava comentando com vocês, isso daqui são comentários, é um cabeçalho com explicações. É sempre importante a gente pensar nessa questão de documentando, né, os nossos projetos, os nossos programas, para ficar melhor o entendimento, seja para nós mesmos, sejam para outras pessoas, outros profissionais que possam querer utilizar esse programa, principalmente se for num ambiente de trabalho, né? Então essa parte de documentação ela sempre vai ser muito importante. Então coloquei aqui como que estão, né, a posição do jumper. Então, só se a pessoa pegar só aqui o programa, ela também já entende um pouco, já entende praticamente tudo o necessário para fazer funcionar. Não precisa nem olhar o esquemático. Tá bom, aqui como estão as ligações, então olha lá as ligações dos LEDs. Os pinos utilizados, D4, D5, D6, os pinos digitais aqui, né? D13, D7, D8, D12, tá? Que são os mesmos aqui do display de 7 segmentos, só tá a ordem aqui tá diferente, tá bom? A ordem que eu coloquei aqui, né, para ficar uma sequência aqui, vermelho, amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, verde, azul, tá bom? Então isso daqui é só a ordem aqui. E
Aliás, o azul só uma vez, né? Só tem um azul aqui na placa. E aqui os segmentos, né? Então, cada uma das posições, cada um daqueles tracinhos do display de sete segmentos, que a gente chama, né? Aqui, ó, que compõe, que forma o caractere, ó, a gente chama de segmento, tá vendo? Cada um deles tem um nome, é um LEDzinho e tem um nome. Então tem aqui, ó, o A, B, C, D, E, F, G e o ponto. No nosso projeto, olha aqui o ponto, tá? O ponto não está conectado. Então não tem nenhum pino de I/O conectado a esse ponto aqui do display. Bom, pessoal? Então é isso. Lembrando, vamos mais para frente, em cada uma das disciplinas, tudo isso vai ficar muito claro, muito mais claro. Tá bom? Então tá aqui. Então a gente simplesmente vai acender aqui, a gente configura, né, os pinos como saída, iniciar eles tudo com nível lógico baixo, low, para estar tudo inicialmente desligado, e depois a gente começa o nosso um loop infinito. Todo o programa ele tem duas partes, né? Uma parte de configuração e uma parte que fica um loop infinito sendo executado. Então, trabalhar com microcontroladores, seja em assembly, C, seja em qualquer linguagem, sempre vai ter essas duas partes principais do programa, uma parte de configuração e uma parte que vai ficar fazendo nosso programa rodar infinitamente, né? Porque todo equipamento, um micro-ondas, ele não é um micro-ondas apenas uma vez. Você liga na tomada, ele funciona uma vez e depois para, né? Você esquenta lá sua comida, depois que terminou aquele ciclo de trabalho, ele está pronto para iniciar um novo ciclo. Esse é o nosso loop infinito da aplicação. Bom, pessoal, então isso sempre vai ter quando se trabalha com microcontroladores. É muito comum, tá bom? Também essa parte vai ser explicada em detalhes. Podem ficar tranquilos. Na disciplina lá de programação com IDE, Arduino, a gente vai explicar, esmiuçar, falar tudo sobre linguagem de programação. Então fiquem tranquilos. Bom, só estou passando assim um overview. E aqui a gente vai acendendo, então, quando a gente joga nível lógico alto, né? Que é o nível lógico 1, que seria os 5 volts, ali em cada um dos LEDs, cada um dos pinos, a gente vai acionando os LEDs, tá bom? E a gente dá sempre um delayzinho, um tempo de espera aí para entre um acendimento e outro aí em relação aos LEDs. Tá bom? Bem, é isso. Não vou ficar aqui detalhando o programa, não é esse o nosso objetivo. Só um detalhe, pessoal. Quando a gente trabalha com microcontrolador, a gente, com programação no geral, a gente tem que sempre falar para a máquina exatamente o que ela tem que fazer. Então, se eu acendi, eu preciso depois falar para apagar, tá bom? Aquele pino, aquele LED específico. Ele não vai entender que depois de 500 milissegundos, depois de meio segundo, aqui no caso, é para apagar. Ele não consegue interpretar, saber que é isso que você quer. Então você tem que sempre ser muito claro quando você faz programação, tá bom? Então é isso. Não tem mais o que falar aqui. Sempre aquela configuração, né? Quando vocês abrirem um projeto, tem que ver se está tudo certinho. Eu vou conectar aqui o meu Arduino. Vou tirar minha cara feia aqui, vou colocar a placa aqui, né? Ficar melhor assim. Então, tem que sempre ver se está tudo certinho. Então, tools, né? Ou ferramentas, se tiver em português. Daí você tem que ver se tem aqui em board, né, na placa, se está selecionada a placa correta, Arduino Nano. Se está selecionada a porta de comunicação, também já expliquei isso daqui anteriormente para vocês. Né? O Old Bootloader aqui tem que estar configurado para fazer a gravação nesses Arduinos Uno que vem na placa, da Bigenius. Feito isso, a gente pode clicar aqui nessa setinha e fazer a gravação aí na placa. Olha lá, está acendendo então cada um dos LEDs, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde, azul, certo? Então, ok, essa parte. Vou mudar aqui o jumper, vou colocar na outra posição o jumper, para a gente visualizar então. Espera aí, pessoal. O jumper aqui saiu bem o contato dele. Vou
habilitar agora aqui o display de 7 segmentos, tá? Então tá lá. Segmento A, B, C, D, E, F, G. A, B. E assim indefinidamente. Fica aí nesse loop infinito. Ok? Então, beleza. Testamos aqui, então, já 2 periféricos aqui da nossa placa Lab Genius Nano, os LEDs individuais e o display de 7 segmentos. Ok? Beleza até aqui. Se você ainda não é aluno, se por acaso você encontrar esse vídeo aqui em alguma das redes sociais da Microgênios, aproveite aí as promoções, deem uma olhada aí nos links, se esse vídeo estiver no YouTube, aí na descrição do vídeo, e dependendo do momento do ano, pode ter algum desconto especial. No mês de novembro, a Microgênios está fazendo aí o Black November com descontos super especiais para super formação, tendo acesso a todo o conteúdo da Microgênios e também ganhando aí a placa Lab Genius Nano. Muito obrigado e na sequência a gente vai testar, vamos ter uma outra videoaula testando aí um outro periférico da placa Lab Genius. Muito obrigado a todos, bons estudos e projetos para vocês.